Olá, eu sou Liliane Pellegrini, de Sincronicidade Lab, e nós estamos aqui tentando falar um pouquinho do mapa do Steve Jobs, que foi o criador da Apple, da Pixar e da Next, e que revolucionou, de certa forma, o mercado da tecnologia, como a gente conhece. E falamos já da Lua, do Jobs, falamos do ascendente, e agora a gente vai falar do Sol. O Sol dele está no signo de Peixes, na sexta casa. Então, muita gente, quando sabe que o mapa, conhece o mapa do Jobs e sabe que ele é pisciano, estranha, e depois fala, ah, mas ele tinha Lua em Áries. Sim, porque ele era um grande empreendedor, eu já falei sobre isso. Mas o Jobs era extremamente pisciano. E isso, só quando a biografia dele foi lançada e reveladas entrevistas com pessoas mais próximas, é que isso ficou mais claro, né? Então, uma das coisas que caracteriza, né, o Sol do Jobs como pisciano é que ele é extremamente voltado para a espiritualidade. Isso até de uma forma que pode ser questionada, né? Porque quando ele descobriu que ele tinha câncer, ele optou por dietas restritivas, por não fazer quimioterapia, não seguir a medicina ocidental, continuou seguindo os seus princípios dietéticos, porque ele acreditava que ele ia se purificar e poderia se recuperar. Depois o câncer evoluiu e a gente não sabe, na verdade, se ele tivesse feito o primeiro tratamento, se não ia evoluir, mas daí ele se submeteu sim a cirurgias, se submeteu à quimioterapia, mas já mais tarde, quando já estava difícil realmente reverter o quadro. E o Jobs, uma viagem super marcante para ele foi quando ele foi para a Índia. Ele foi para a Índia jovem, viveu lá na pobreza, e isso marcou muito, tanto é que mesmo quando ele ficou muito rico, milionário, a casa dele era simples, não tinha segurança, era uma casa nos padrões californianos, mas de um bairro não de milionários, né? Dizem que quando o Bill Gates foi visitá-lo na casa dele, ele perguntou assim, mas todos vocês, né, Jobs e a família, moram aqui nessa casa? Porque o Bill Gates tinha uma casa enorme de 6 mil metros quadrados. Mas ele mantinha os padrões simples, tanto que o filho dele, o Reed, ele não tinha essa percepção de que eles eram ricos, né, segundo a biografia. Porque eles iam passear com os amigos ricos do pai e eles falavam assim, ah, esse meu amigo é rico, porque ele tem um barco, porque ele tem um avião. Então ele passou essa questão da simplicidade na criação dos filhos, que foi uma coisa que ele encontrou no Oriente, quando ele viajou para a Índia, quando ele teve contatos com o modo simples, né, de viver na pobreza dos hindus. E ele aplicava isso, porque antes, né, já jovem, ele se dedicou muito à meditação, ele era muito participativo do movimento da contracultura, né, dos hippies, lembram dos hippies que surgiram lá nos anos 60, 70, e a Califórnia era o epicentro disso, né? Então ele revela que tomou ácido, ele participava de retiros continuamente, ele participava de dietas, né, de purificação, isso era muito constante, ele comia apenas vegetais ou apenas frutas, e até por causa disso ele achava que porque ele participava dessa purificação, né, pela dieta, ele não precisava tomar banho, olha só. Isso é uma coisa muito desse eixo aqui, né, Virgem, que é o ascendente dele, Sol na sexta casa, né, em Peixes, porque a purificação dele, ele acreditava que a purificação vinha pela alimentação e não pelo banho. E isso gerava um problema enorme de convivência que ele já tinha, né, com a Lua em Áries. Então, quando ele foi trabalhar na Atari, por exemplo, que foi o segundo emprego dele, né, o primeiro foi na HP, era meio de trainee, assim, uma coisa semelhante a estagiário, ele teve que mudar para o período noturno, onde ele trabalhava praticamente sozinho, porque os colegas reclamavam do mau cheiro, porque ele não tomava banho. E outra curiosidade, ele ia trabalhar descalço, né? Então imagina assim, é só lá realmente na Califórnia, né,
que tem toda uma imagem de flexível, que se aceitaria isso, porque na costa leste, em Nova York, ele trabalhando numa grande empresa, com certeza ele não conseguiria esse trabalho indo descalço e sem tomar banho. Mas ele trabalhou na Atari e se deu muito bem lá, claro que de forma isolada, né? E aí, o sol estando na sexta casa, também aparece outra característica do Jobs, que é assim, ele é extremamente dedicado, extremamente workaholic. Então ele focou essa questão do servir para o trabalho, mas não é servir ao outro. No caso dele era servir à perfeição, que era sempre o foco dele. Mas a espiritualidade esteve presente por toda a vida do Jobs e ela foi fundamental para guiar a sua imaginação. Então, essa é a terceira parte da análise do mapa do Steve Jobs. A gente ainda está só no começo, tem muita coisa para falar. E, por favor, me acompanhe nas redes sociais, sincronicidadelab.com, e por hoje é só.